Hoje o Marley vai estar trazendo uma palavra. Vamos receber o Marley com alegria, adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus, que honra. Amém. Quem já entrou no culto aí? Já deu tempo de entrar no culto, né, gente? Pelo amor de Deus. Amém? Se você trouxe a palavra de Deus, pegue ela nas suas mãos. Por mais que esteja escuro, faça o esforço em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 43. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 43. Vou esperar todos vocês abrirem. Amém, igreja? Olha aqui para mim rapidinho, marca a sua Bíblia aí. Geralmente você percebe que quando a gente sobe no altar, a gente diz o seguinte para vocês: eu tenho uma semente para o seu coração. E hoje não vai ser diferente, eu tenho uma semente para o seu coração. Por que a gente faz isso? Porque a gente também quer compartilhar um pouco a responsabilidade da palavra com vocês. Amém? A palavra eu sei que é perfeita, a semente é perfeita. Mas vocês também, com o coração receptivos a essa palavra, tem que responder essa palavra, deixando com que essa semente que é a palavra e a gente traz para o seu coração, germine no seu coração. Que o seu coração seja uma terra boa nessa noite, em nome de Jesus, para receber a palavra de Deus com alegria e produzir frutos. Então por isso eu tenho uma semente para o seu coração nessa noite, amém? Então eu quero dividir com você o peso dessa responsabilidade. Eu trazendo para você uma semente de qualidade. Não é de qualidade por minha conta, mas por conta daquele, que nós estamos aqui reunidos nessa noite, que é Jesus. A palavra dele, a semente é boa, é de qualidade. Eu quero trazer para você uma palavra muito simples, de fácil entendimento. Eu não vou trazer nada de novo que às vezes você não tenha lido. Eu tenho certeza que a maioria já leu essa passagem. Mas pode ser que a minha interpretação, o raciocínio que eu tive em cima dessa palavra, pode ser algo que pode impactar de forma tremenda o seu coração, se você deixar. Amém? Livro de Lucas, capítulo 2, verso 43 diz assim: terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Vamos ler de novo? Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Amém? Feche sua Bíblia, pode se sentar. Amém. Essa palavra então é no livro de Lucas, capítulo 2, verso 43. E na verdade você não encontra detalhes dessa palavra em nenhum dos outros evangelhos. Você não vai encontrar essa história sendo falada no livro de Mateus, nem no livro de Marcos e nem no livro de João. Apenas Lucas narrou essa palavra. Jesus ele tinha apenas 12 anos. E a Bíblia diz, no contexto desse texto, a partir do verso 41 do capítulo 2 de Lucas, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que todos os anos, eles saíam para a cidade de Jerusalém. Eles iam para a cidade de Jerusalém. Eles faziam esse caminho até a cidade de Jerusalém. Todos os anos eles faziam isso para celebrar a Páscoa, para adorar a Deus, para celebrar a Páscoa. E esse contexto que nós lemos aqui, pelo menos uma parte disso eu quero aprofundar com você no transcorrer dessa mensagem. Ela fala que em um determinado ponto, em um determinado momento, eles perderam Jesus de vista. Imagine vocês o seguinte: Jesus, no meio daquele povo, aquela caravana, ele sai até Jerusalém. A palavra de Deus diz que era uma caminhada de um dia, era muito tempo andando. Eles vão um dia caminhando até Jerusalém. Chega em Jerusalém, celebra, faz a Páscoa. E depois que tudo acaba, a festa acaba, eles voltam para casa. Caminhada de mais um dia. Só que na volta para casa, quando eles estavam bem perto de casa, eles percebem uma coisa: Jesus não estava no meio deles.
esqueceram de mim 3. Jesus não estava lá. O que Maria faz então? Maria, presta atenção, gente, se perdeu qualquer coisa aqui, qualquer detalhe. Maria começa a fazer o quê? Quando ela está perto de casa, depois de uma caminhada de 3 dias, ela começa a procurar Jesus no meio dos seus familiares e no meio dos seus amigos. Guarda isso. No meio dos seus familiares e no meio dos seus amigos. Não encontrando Jesus, eles decidem voltar para Jerusalém, caminhada de mais um dia. E por fim a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias procurando por Jesus. Procurar Jesus em tudo quanto é canto. Por que foi tão difícil encontrar Jesus? Porque a cidade de Jerusalém estava cheia, lotada. Todo mundo estava lá para fazer a celebração. Porque Deus mandou que o povo fosse para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois de 3 dias eles encontram Jesus aonde? Dentro do templo, tranquilo, sereno, no meio dos doutores da lei, questionando, indagando os doutores da lei e compartilhando. A Bíblia diz que todos eles ficaram maravilhados. É nesse ponto que eu quero entrar com você. No verso 41 a Bíblia diz que era uma festa, era um culto, era uma celebração, e eles iam todos os anos. E essa frase aqui tem um peso muito grande para nós. Todos os anos eles iam. Pegue isso aí. Todos os anos eles iam. Todos os anos. Todos os anos. E trazendo isso, aplicando isso em nossas vidas, pensa com você. Todo domingo você está onde? Na igreja. Todo domingo você está na Soso. Toda semana eu estou na igreja, toda semana eu tenho ensaio. Essa semana eu tenho reunião do meu grupo que eu faço parte. São anos fazendo a mesma coisa. E por que você faz a mesma coisa? Porque afinal de contas eu tenho 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos de igreja. Na verdade eu nasci no lar evangélico, meus pais eram evangélicos. E desde quando me entendo por gente eu já venho na igreja. Eu venho na igreja desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Pode ser isso que você diz. Essa pode ser a sua realidade. Agora, quando nós fazemos as coisas todos os dias, tem um peso muito grande e é muito perigoso. É muito perigoso. Por incrível que pareça, o templo, a igreja, o ajuntamento de pessoas pode ser um acontecimento extremamente distrativo com relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu estou dizendo exatamente isso. A Soso, o culto de domingo, o culto meio de semana que você vem, os seus anos de evangelho pode ser algo totalmente distrativo com relação ao seu relacionamento com Deus. Pensa e traga à sua mente tudo que você faz na igreja. Quanto tempo você fica aqui? E se eu fosse perguntar aqui, pedir para que você levantasse a mão, se você é íntimo de Jesus, eu tenho certeza que a maioria vai levantar a mão e vai falar assim: eu sou íntimo de Jesus. Agora pensa comigo a família de Jesus. Como pode ser possível pessoas mais ligadas, mais íntimas de Jesus, pessoas que vivem com Jesus, a família de Jesus? Maria e José, eles acordavam com Jesus, eles iam dormir com Jesus. Isso é mais do que intimidade, é a família de Jesus. E como pode ser que um pai e uma mãe pode se distrair a ponto de perder Jesus, perder o filho, perder a noção, perder a visão, perder, quem sabe, até o interesse, porque realmente é isso que o texto diz. E a Bíblia diz no verso 42 que era costume a família de Jesus subir para Jerusalém, como eu disse, uma vez por ano. Ou seja, era normal vir no ambiente de adoração e de celebração. A Soso é um ambiente de adoração e de celebração, amém? Quantos concordam comigo? A Soso é um ambiente assim, de celebração, de adoração. E nós fazemos isso todo domingo. Todo domingo. E pode ser que a gente crie um ambiente muito gostoso. Gente, isso aqui é um bate-papo assim entre nós, assim, sabe? Esse negócio de papo reto não dá muito certo não, mas é um bate-papo. É um bate-papo entre nós. E eu queria que você imaginasse o seguinte: nós podemos criar, e na verdade eu afirmo que nós criamos um ambiente muito gostoso na Soso.
eu creio que nós criamos um ambiente muito gostoso na sua. Amém? Realmente nós criamos com a direção de Deus. Não é nada nosso. Mas eu sempre falo isso com o Bruno, que Deus foi nos direcionando para criar esse ambiente totalmente favorável, para que a gente tivesse um relacionamento com Deus. A gente criou um ambiente gostoso, uma atmosfera, um point. Não deixa de ser um point. E você tem aquela certeza que quando o culto acabar, no apagar das luzes, você vai ter alguém para conversar, para trocar uma ideia. Você tem essa certeza. E esse ambiente tem aqui a luz apagada, o telão de LED, a fumaça, uma palavra que o Bruno traz toda semana. Tem um louvor bacana, uma palavra. Amém? Tem um louvor bacana, amém? Amém. Me incentiva aí, gente. O culto vai ficando mais interessante do que a relação com Jesus. Amém? É ou não é verdade? E muitas vezes isso pode estar acontecendo. Pode ser que você se pegue mais interessado em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Porque está tudo muito bacana, está tudo muito atrativo. E pode ser muito fácil perder Jesus no meio das coisas de Jesus. Quem está comigo aqui? Amém? Pode ser muito fácil. Lucas capítulo 2, no verso 43, diz o que nós lemos: terminando a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Sabe o que representa esse sem que eles percebessem? É quando nós caminhamos e achamos que Jesus é obrigado a caminhar atrás de nós. É seguir a nossa vida e pensar o seguinte: Jesus vem aí atrás. Afinal de contas é obrigação dele vir atrás de nós. E assim a gente vai tomando as nossas decisões e achando que Jesus vem atrás de nós. Eu vou namorar, sabe por quê? Eu vou namorar porque Jesus está vindo aí atrás. Eu vou noivar, sabe por que eu vou noivar? Porque Jesus está vindo aí atrás. Jesus deve ter subido num carro, numa carroça, e ele está vindo atrás. Afinal de contas ele é obrigado a me seguir. Eu vou casar, sabe por quê? Porque com certeza Jesus vai atrás. Eu vou criar os meus projetos a curto e longo prazo. Afinal de contas, Jesus é obrigado a vir atrás de mim. Eu não tenho a preocupação de saber se Jesus está perto de mim. Eu simplesmente sigo a minha vida, eu faço a minha viagem louca e acredito que Jesus está vindo aí atrás. E é assim que muitas vezes acontece. Vamos tomando as nossas decisões. Pior ainda é perder a comunhão com Jesus e não perceber que nós perdemos a comunhão com Jesus. Lucas capítulo 2, verso 44 diz assim: julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. A Bíblia diz que eles tomaram como certo a presença de Jesus no meio do caminho, no meio da viagem. E nós fazemos isso sempre. São muitos anos na presença de Deus. Com certeza Jesus está em algum lugar aqui perto de mim. Eles procuraram Jesus entre os parentes e entre os conhecidos. Eles procuraram Jesus no meio dos amigos, antes de voltar para Jerusalém. Nosso relacionamento com Jesus, ele não pode ser coletivo. Acaba que o nosso relacionamento com Jesus passa a ser coletivo e não mais eu com Ele. A gente acredita que pelo fato da gente estar no meio dos amigos que tem Jesus, a gente também tem Jesus. E Jesus está no meio dessa coletividade. E se a coletividade fosse tão boa assim, tão positiva, Judas estaria tranquilo. Judas estava no meio dos discípulos, dos 12. Se a coletividade fosse tão boa, não tinha acontecido o que aconteceu com Judas. Mas o tempo foi passando e Judas foi se desconectando do grupo. Judas foi se desconectando de Jesus. A coletividade que você tem aqui na igreja, ela não vai te levar para o céu. Mas a sua individualidade com Jesus te leva para o céu.
Os seus amigos que são de Deus e você julga que eles são de Deus, eles não têm o poder de te levar para o céu. Jesus, ele não quer se relacionar com você apenas no meio dos seus amigos, ou quando você está no meio dos seus amigos. Meus amigos são de Deus, então automaticamente, se eu ando com eles, Jesus anda comigo. E essa ilusão faz muitas vezes parte da nossa vida. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: você tem certeza que Jesus está caminhando com você? Você tem certeza que você anda com Jesus? Em 1 João capítulo 1 verso 6 diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Deixa eu só baixar meu microfone aqui um minutinho, só um instante. Quem está comigo aí até esse momento? Amém. Amém. E uma pergunta poderia ser feita para Maria. Quando Maria está chegando perto de casa, ela percebe que Jesus não está no meio deles. Jesus não está ali. Maria começa a perguntar aos seus parentes, perguntar aos seus amigos, e eles não acham Jesus de forma alguma. Pode ser que alguém poderia levantar no meio daquela cena e dizer o seguinte: Maria, peraí, calma, ela está desesperada, afinal de contas ela perdeu o filho. E alguém poderia sacudir ela: calma, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava voltando de Jerusalém, um dia de caminhada. Nesse meio tempo, você não percebeu Jesus em lugar nenhum? Você não viu Ele? Você não ouviu Jesus, Maria? Você não conversou com Ele? Maria, nessa caminhada de lá para cá, você não teve nenhum contato com Jesus? E Maria respondeu o seguinte: não. E essa pessoa poderia responder o seguinte: então o que te faz pensar que Jesus estaria com você? Aplicando isso para nossas vidas é o seguinte: você ouve Jesus? Você tem relacionamento com Jesus? Jesus, ele mudou e tem mudado a sua vida, o seu caráter, ele tem trabalhado em você. Você ouve Jesus através da palavra dele? Você tem um relacionamento com Jesus? Se a sua resposta é não, então o que te faz pensar que ele caminha com você? O que nos faz pensar que Jesus caminha conosco? Entenda que isso aqui foi um descuido, e não é falta de amor. Maria amava Jesus. Pode ser que você ame mesmo Jesus, mas o costume acabou fazendo com que você perdesse Jesus no meio do caminho. Sabe quando tudo era novidade e hoje não é mais? Quando você entrava no quarto e chorava diante de Jesus e não chora mais. Quando você vem para um culto desse e não consegue mais ser quebrantado pelo Espírito Santo. Quando você fica aí entre os bancos, mas aquele louvor não faz mais você chorar, não estremece a sua alma, não faz mesmo o seu coração queimar de amor por Jesus. O tempo passou, você se acostumou e Jesus saiu de cena sem que você percebesse. Você endureceu o seu coração, você não consegue mais chorar diante de Deus. O tempo passou e eu não percebi que eu deixei Jesus no meio do caminho. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias procurando. Todo mundo está me entendendo, amém? Eu estou tendo que correr por causa do tempo, mas amém. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias procurando Jesus. 3 dias procurando Jesus. E aonde Jesus estava? Jesus estava obviamente no templo, aprendendo das coisas de Deus. Imagina um menino de 12 anos no meio dos rabinos ali, no meio dos mestres, doutores da lei, questionando, falando. E a Bíblia diz no texto que todos eles ficaram maravilhados. Eles perderam Jesus aonde? No templo. Eles perderam Jesus aonde, igreja? No templo. Templo é igreja. Sim, é possível perder Jesus dentro da igreja. É possível. E Lucas capítulo 15, alguns capítulos depois, Jesus fala sobre 3 parábolas. Eu quero dar uma pausa na mensagem aqui rápida para falar dessas 3 parábolas, de forma muito objetiva.
Então Lucas capítulo 15 vai falar primeiro da parábola da ovelha perdida, da centésima ovelha. Amém? Quem já leu isso daqui na Bíblia? Amém? Vamos resumir isso daqui. Um homem cuidava de 100 ovelhas. Ele percebe que só haviam 99. Ele guarda as 99 no aprisco, em segurança, e a Bíblia diz que ele sai desesperado em busca dessa centésima ovelha. E quando ele acha a centésima ovelha, a Bíblia diz que o coração dele se alegra. Ele coloca a ovelha nos ombros e com alegria ele volta, feliz da vida, porque ele achou a centésima ovelha, aquela que se havia perdido. Ele coloca aquela ovelha junto com as outras, conta ali 100 ovelhas, e todo feliz, porque aquele que estava perdido foi achado. Amém? E também a segunda parábola aí no capítulo 15 de Lucas vai dizer o seguinte: a parábola do filho pródigo, que todos vocês conhecem. Amém? Resumidamente, diz assim, que o filho pede ao pai a sua herança. O pai ainda estava vivo, detalhe. Para nós pegarmos a herança do nosso pai, o que precisa de acontecer? Ele precisa de morrer. Então quando o filho pródigo pede a herança ao pai, ele está matando o pai dentro de si, concorda? Ele pega ali todo o dinheiro, vai, e a Bíblia diz que ele vive uma vida dissoluta, uma vida em pecado. Ele acaba com todo o dinheiro do pai. E depois que ele termina com todo o dinheiro do pai, ele se arrepende e diz o seguinte: eu voltarei para a casa do meu pai, eu irei pedir perdão ao meu pai, e quem sabe ele me aceita de volta. E assim ele o faz, volta para a casa do pai, pede perdão ao pai, o pai recebe o filho e tudo ficou tranquilo de novo. Amém? E sempre quando eu vi eu sou apaixonado por essa passagem, e toda vez que eu vi essa passagem, que eu lia, eu ficava fazendo uma pergunta para mim mesmo. Eu pensava assim: por que será que uma parábola, onde a ovelha, a centésima ovelha, representa um crente afastado, Jesus, que representa esse homem que cuidava, esse pastor, vai até essa ovelha, cuida de buscar essa ovelha, carrega no colo, põe nos ombros com tanto amor, com tanto carinho, traz para casa, deixa ali em proteção e se alegra com isso. Amém? Por que será que Jesus, o pastor, ele foi atrás dessa ovelha que se perdeu? Mas no caso do filho pródigo, por que será que o pai, que representa Deus, ele não foi atrás do filho? O filho simplesmente pediu herança e foi embora, o pai não foi atrás. Já que a ovelha perdida e o filho pródigo representam o crente afastado, por que será que Jesus decidiu ir ao encontro da ovelha e ele não foi ao encontro do filho pródigo? E a resposta para essa pergunta foi algo tremendo que Deus trouxe para o meu coração. A ovelha perdida representa o novo convertido, que não tem muita noção do perigo. Ele corre risco e deixa a igreja. Ele ainda não tem discernimento das coisas espirituais. A centésima ovelha ainda é indefesa. Então o pai vai atrás para proteger e traz de volta aquela ovelha nova convertida, ainda inexperiente, coitado. Ela não tem noção do risco que está correndo. Ela ainda não entende das revelações que o pai vai trazer para ela no momento exato. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo, porém, ele sabe muito bem da decisão que ele está tomando. Ele mata Deus dentro de si. Ele quer viver uma vida que se privou tantos anos dentro da casa do pai. E quando a pessoa se afasta, é exatamente isso. Eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz, porque eu me privei. Eu estava dentro da casa do pai, mas agora que eu matei Deus dentro de mim, eu vou deitar e rolar no mundo e fazer tudo aquilo que eu não pude fazer enquanto eu estava dentro da igreja. Eu vou deitar o cabelo agora. Gastei tanto tempo, a minha juventude toda dentro da igreja, então agora eu vou fazer tudo aquilo que eu me privei. O filho pródigo representa o crente velho que é responsável pelos seus atos. E Deus não vai atrás de filho que sabe o caminho de volta. A centésima ovelha não sabia nem que tinha se perdido, mas o filho pródigo sabia. Na verdade, ele tomou essa decisão. Jesus não vai atrás de você, crente velho que conhece a palavra de Deus, que sabe das coisas de Deus,
que mata o pai dentro de si e foge de casa para viver uma vida dissoluta. E às vezes pode ser que você um dia se afastou, ou às vezes pode ser que você está dentro da igreja, mas está afastado. E você pensa assim: poxa, Jesus não foi atrás de mim, Ele não vai. Só que Jesus é muito misericordioso. Dá glória, igreja. Jesus é muito misericordioso. E Ele fica ali na varanda, com o anel em suas mãos, sandália em suas mãos, novas vestes em suas mãos, esperando ansioso que você volte. Que você volte para o lugar onde você não deveria ter saído. Ele não vai até você, porque Ele sabe que você sabe o caminho de volta. Mas Ele te espera ansioso para que você volte. Para que você volte a ter um relacionamento com Ele. Voltando aqui para o contexto. 3 dias procurando Jesus. Em tudo quanto é lugar. E no final do texto a Bíblia diz que quando Maria encontra Jesus dentro do templo. Isso aqui é a nossa cara, isso aqui. Quando ela encontra Jesus dentro do templo, ela diz o seguinte: filho, por que fizestes isso conosco? Por que você fez isso, Jesus? Mamãe estava preocupada, 3 dias te procurando. Jesus poderia responder o seguinte: eu não perdi ninguém, vocês que me perderam. E quando a gente se afasta de Jesus, a gente tem essa mania de querer colocar na conta de Jesus. Jesus me deixou só, mas na verdade Ele está no mesmo lugar. Quem sai da presença dEle somos nós. E a gente tenta imputar isso em Jesus, colocar a culpa nele. Jesus é encontrado quando nós voltamos de fato ao lugar onde nós o deixamos. Aonde você deixou Jesus? Volte, pois Ele está onde você o deixou. Jesus estava no templo, Jesus estava em casa, nunca saiu de lá, mas nós o perdemos de vista. E eu quero aqui falar da terceira parábola que eu pulei, deixar ela para o final, que é da dracma, a moeda perdida. Para encerrar essas 3 parábolas ali no livro de Lucas. E a parábola diz o seguinte: da dracma perdida, da moeda perdida. Qual mulher que tendo 10 moedas, perdendo uma, crente afastado, crente distante, perdendo uma, não acende a candeia, ou seja, não acende a lamparina, e varre a casa. Varre o que, igreja? Varre o que, igreja? A casa. Templo é o que? Casa. Templo é o que? Igreja. Que mulher que tendo 10 moedas perde uma, acende a casa toda, procurando essa moeda que se perdeu. E ela busca com diligência até achar. E quando ela acha aquela moeda, ela chama as amigas, as vizinhas, se alegrando, pois aquela moeda que havia se perdido foi encontrada. A moeda foi perdida dentro de casa. Sim, é possível perder Jesus dentro de casa. Sim, é possível perder Jesus dentro da igreja. E pode ser também que você não saiba, para encerrar aqui essa parte. A moeda perdida representa o irmão do filho pródigo. Como assim? Nunca tinha pensado nisso. A moeda perdida foi achada onde? Dentro de casa. O irmão do filho pródigo estava onde? Dentro de casa. Quem saiu foi o filho pródigo, não é isso? O irmão do filho pródigo ficou dentro de casa. E quando o filho pródigo vem e recebe um anel em seus dedos, sandália em seus pés, novas vestes, e a Bíblia diz que o pai, para se alegrar, dá um novilho cevado para poder se alegrar com os seus irmãos, se alegrar com os familiares, se alegrar com todos. E o que o irmão do filho pródigo faz? Ele não aceita que o irmão se arrependa e volte para casa. O filho pródigo achava que pelo fato de ele estar dentro de casa, ele tinha Jesus e o pai do lado dele, mas ele não tinha. Ele estava perdido dentro de casa, assim como a dracma perdida. É aquele crente que está dentro de casa e acha que está tudo certo. É aquele crente que está dentro de casa e acha o seguinte: olha, eu estou junto com Jesus,
Mas às vezes a gente não suporta um irmão viver uma vida dissoluta e voltar se arrependendo para a casa do Pai, perdido dentro de casa, assim como a dracma perdida. E uma pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, para concluir: quem está aqui compreendendo essa palavra? Amém? Quem aqui compreendeu? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo compreendeu essa palavra? Diga assim: eu compreendi essa palavra. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que você vai fazer com essa compreensão? Toda vez que a semente é lançada do altar, Deus espera de nós uma resposta àquilo que foi falado. Se você realmente compreendeu essa palavra, Deus agora te pede uma resposta a essa palavra. Se você compreendeu essa palavra, Deus, Ele diz o seguinte: e agora? Qual a sua resposta para essa compreensão? Fique para o seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Aonde você se encaixa nessa palavra? Será que você caminhou tantos dias sem Jesus e fez suas viagens loucas sem Jesus, e nessa noite você percebe que perdeu Jesus no meio do caminho? Aonde você se encaixa nessa palavra? Será que hoje você se deu conta, através dessa palavra, dessa semente lançada no seu coração, de que você não é como antes? Assuma que você não é o mesmo do início da sua conversão. Será que o pertencimento a uma coletividade não se torna tão maior que você esquece de ter relacionamento com Jesus, a sua própria intimidade com Jesus? Aonde foi que você perdeu o seu relacionamento com Jesus? Em qual momento da sua vida você perdeu Jesus? O que aconteceu para que você ficasse assim, para você ter ficado assim dessa forma? Um crente no meio dos irmãos, membro de igreja, mas quando a vida escurece, você percebe que está sozinho. Eu te convido a fazer a viagem de volta até achar aonde você deixou Jesus esquecido. Você que chorava diante de Jesus e não chora mais, seu coração endureceu. Você fez uma viagem e deixou Jesus no templo. Hoje você reconhece que você é a dracma perdida dentro de casa. Você reconhece que o seu relacionamento com Jesus não é como antes. O ambiente da Souza é um ambiente agradável, gostoso, mas totalmente te faz você se distrair com as coisas de Deus. Você vem aqui, tem a sua coletividade, mas Jesus está distante de você. Você admite que você sai toda semana para um ambiente de adoração, para um ambiente de celebração, mas vem sem Jesus e volta para casa sem Jesus, porque ele foi esquecido no templo. Volte para Jerusalém, volte para onde Jesus estava, volte para as primeiras coisas em nome de Jesus. Quebranta seu coração nessa noite. Saia daqui em nome de Jesus com o coração aberto para tudo que vai ser ministrado de agora em diante. Todos os dias eles faziam a mesma coisa, todo ano eles faziam a mesma coisa, toda semana você faz a mesma coisa. O ambiente é agradável, gostoso, mas pode ser que você já se desconectou de Jesus há muito tempo e você não percebeu, ou pode ser que você não aceita perceber. No livro de Hebreus diz: se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Eu gostaria de orar por você para finalizar em nome de Jesus, mas eu preciso que você dê uma resposta a Deus a essa semente que foi lançada no seu coração nessa noite. Eu divido com você a responsabilidade dessa palavra. A palavra é boa, não por minha causa. A palavra é boa porque é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, perfeita e inerrante.
Mas Deus, Ele exige uma resposta de você nessa noite. Não é para amanhã e nem para depois do culto, é hoje. Faça o caminho de volta. Quebranta o seu coração. Venha para Souza se alegrar toda semana, mas tenha um relacionamento com Jesus. Não deixe Jesus para trás. Não caminhe em coletividade esquecendo Jesus. Isso pode nos custar muito caro no final das contas. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. E a minha oração para Souza é sempre essa: que ninguém se perca no nosso meio. Que todos nós sejamos salvos. Que todos nós conheçamos a verdade. Que todos nós vivamos a verdade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, agora é o Teu Espírito Santo que age, Senhor. Vai de encontro agora a cada vida, a cada coração que recebe essa palavra, Pai. Corações que não choram mais diante da Tua presença, Deus. Pessoas que reconhecem nessa noite que estão afastadas do Senhor dentro do templo, dentro da igreja, dentro do ambiente gostoso, Pai. Perdemos o Senhor de vista e às vezes não nos demos conta. Caminhamos, fazemos projetos, planos a curto e longo prazo, Deus. E achamos que o Senhor é obrigado a vir atrás de nós, e o Senhor não é obrigado a nada. A Tua graça nos basta, ó Deus. Cabia a nós o inferno e o Senhor interveio para nos salvar, e nós brincamos com o Senhor, Deus. Nós brincamos, Pai. Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Isaías capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto pode se achar, enquanto Ele está perto. E nessa noite Deus traz um alerta, uma reflexão para a nossa vida, para o nosso coração. Deixe essa palavra queimar dentro de você nessa noite em nome de Jesus. Você que deixou Jesus no meio do caminho, você que deixou Jesus no templo, no meio da celebração, no meio da adoração, e hoje você percebe isso. Deus, nos faça chorar de novo diante da Tua presença. A Tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam, mas nem de todos. A Tua palavra diz que de muitos, mas nem de todos, Deus. Queremos fazer parte desse nem de todos em nome de Jesus. Deus, que nós venhamos dar uma resposta à altura dessa palavra em nome de Jesus, a essa cobrança exortiva que o Senhor faz nos nossos corações essa noite. Fazemos o caminho de volta, Deus. Recebemos vestes novas, anel no nosso dedo e sandálias nos nossos pés. Fazemos o caminho de volta, Deus. Sabemos, Deus, que o Senhor continua descendo na viração do dia para ter relacionamento. E muitas vezes fugimos, nos escondemos atrás das árvores, porque sabemos que estamos nus. Sabemos que erramos. Sabemos que pecamos e admitimos isso nessa noite, Deus. Para que a Tua graça venha inundar as nossas vidas, Deus. Para que nós venhamos voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Se você diz sim a essa palavra, se você aceita fazer o caminho de volta, se você respondeu a essa palavra e diz sim ao relacionamento com Jesus, se você volta para o templo para encontrar Jesus, por mais que passou 3 dias, 1 mês, 3 meses, passou anos que você se encontra frio dentro do templo, Deus te recebe de volta. Levante suas mãos e aplauda Ele em nome de Jesus. Voltamos, Deus. Voltamos, Senhor. Amém. Glória a Deus.